Falamos então que entender a vida cristã somente com cumprir regras ou uma lista de regras e afazeres pode nos levar a dois caminhos. Os dois caminhos fora, longe do Evangelho. Um dos caminhos é o orgulho, o outro é o desespero. O orgulho porque, de alguma maneira, nós achamos que conseguimos cumprir essa lista de regras, se ela estiver bem explicadinha. E esse orgulho vai gerar um problema muito sério no nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que nós conseguimos cumprir, ou achamos que conseguimos cumprir, nós achamos que Deus nos deve algo. E aí nós imaginamos que se nós cumprimos a lista de ordenanças de Deus, Ele está obrigado a nos abençoar e nos amar ainda mais. E isso, é claro, cumprindo dessa maneira, com motivação errada, obedecendo a Deus com a motivação errada, na verdade não demonstramos que não amamos a Deus, mas sim que só queremos as bênçãos deles através de uma barganha da obediência. Esse orgulho também nos atrapalha em relação ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque homens e mulheres que têm esse tipo de orgulho, eles são homens e mulheres sem misericórdia para com os irmãos que falham. Porque geralmente nas áreas onde nós somos mais eficazes é onde temos menos misericórdia com aqueles que falham. Então acabamos ficando sem misericórdia. E isso também influencia, por exemplo, na criação de filhos. Quando você entende que a vida cristã é vivida somente cumprir uma lista de regras, então nós passamos a dar regras também aos nossos filhos em vez de dar a eles o Evangelho. Uma lista de regras, de boas maneiras. Acabamos dizendo para eles, mostrando para eles que se eles conseguirem seguir direitinho essa lista de regras e boas maneiras, então tudo vai dar certo na vida deles e Jesus vai então amá-los, ou então vai estar obrigado a amá-los. Né? Então, em vez de ensinarmos o Evangelho, acabamos ensinando o anti-Evangelho, tudo que é contrário ao Evangelho. E aí passamos aquele que é o orgulho que nós temos quando eles conseguem cumprir, né, e serem filhos que têm boas maneiras, esse orgulho para nós também passamos para eles. Né? Ou então passamos o desespero, que é o que a gente vai falar a seguir, porque eles também não conseguem cumprir as regras. E o desespero é exatamente isso, por não conseguir seguir à risca a lista, as regras estipuladas ali. Esse desespero pode nos levar a pensar que Deus está constantemente chateado conosco, por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos fracassos em obedecer às suas ordenanças. O fato é que isso é totalmente contrário ao Evangelho. A ideia de que, de alguma maneira, por não conseguirmos seguir direitinho, obedecer em tudo a Deus, então Deus está chateado conosco. Mas o Evangelho da Graça nos mostra que Deus nos ama e nos aceita por causa da obediência de Cristo, não por causa da nossa obediência. E o fato é que isso serve não somente para a nossa conversão, quando entramos na vida cristã, mas também para toda a nossa caminhada com Deus. Ou seja, toda a nossa vida diante de Deus é vivida com base no fato de que nossos pecados já foram condenados em Cristo. E que não há mais ira nenhuma sobre nós, e que Deus nos aceita em Cristo por causa da sua graça. E essa é a maravilhosa graça de Deus, concedida a nós pecadores, sem mérito nenhum, sem obra nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não para nessa lista de afazeres, lista de regras. Ele, continuando ali em Tito capítulo 2, versículo 11, nós lemos então no versículo 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, o apóstolo Paulo não para na lista que nós temos dos nossos afazeres, das ordenanças. Ele continua.
E quando ele fala o porquanto, né, do versículo 11, ele vai exatamente indicar o fundamento teológico de todo aquele aconselhamento que ele deu. E esse fundamento é exatamente a graça de Deus que se manifestou salvando a todos os homens, o Salvador a todos os homens. A ideia de que se manifestou é epifania, que é algo que estava escondido, ou que estava ali, mas ninguém conseguia ainda contemplar de maneira visível, então ela se manifestou, ela então despontou. O fato é que a graça de Deus sempre existiu, Deus sempre foi gracioso, mas em Cristo essa graça despontou de maneira majestosa como o sol que rompe pela manhã. Sabemos que o sol ele está ali, mesmo durante a noite o sol está presente, mas pela manhã, né, ele rompe, ele aparece, então ele se manifesta. Né? E essa graça se manifestou com um propósito, o propósito de salvar. Ela realmente salvou, salva efetivamente. E quando ele usa a expressão que salvou a todos os homens, é claro que nós sabemos que, de acordo com o contexto, está falando a respeito de todo tipo de homem, né? Homens idosos, mulheres jovens, moços e escravos, sem distinção de sexo ou posição social. Claro que aqui não está falando do universalismo, de que todos os homens serão salvos, que nós sabemos que em outros textos das Escrituras nos mostram que o Senhor Jesus veio salvar pecadores, mas que nem todos os pecadores verdadeiramente serão salvos. Muitos vão rejeitar a graça de Deus. Então, não está falando a respeito do universalismo. Então, essa graça se manifestou para salvar. É uma graça salvadora. Mas essa graça salvadora, na conversão, não é o final da história, mas sim o começo da vida com Deus, o começo da vida cristã. Ela continua por toda a nossa caminhada cristã. A graça de Deus não está envolvida só no início da família de Deus, né? Só centrada na família de Deus, mas também está presente para nos ajudar em nossa caminhada com o Pai. Então a graça que nos salva também nos capacita a viver uma vida produtiva e satisfatória para Deus. É isso que o texto começa exatamente a mostrar no versículo 12. Ele diz que essa graça que nos salvou, ela também nos educa, uma graça salvadora e educadora. Vamos ver que ela, na verdade, nos educa para a santidade prática, e também para vivermos, andarmos a vida cristã de acordo com aquela lista que foi dada anteriormente. Na verdade, aquela lista foi dada, mas agora está se dando a doutrina para se mostrar a motivação, a capacitação e o poder para viver daquela maneira. Então, essa graça, ela nos educa. É bom a gente pontuar que não são duas graças diferentes, mas a mesma graça. A graça que salva e a graça que santifica, a graça salvadora e santificadora é a mesma graça, somente com funções ali diferentes. Então, e outra expressão interessante a respeito disso, de graça educando-nos, é que é uma espécie de pedagogo, é alguém que conduz, que naquela época é um escravo que conduzia as crianças passo a passo, pelo braço, ensinando constantemente. Então, exatamente isso que a graça faz conosco. E aí mostra que realmente não é uma graça que simplesmente ficou no âmbito da abstrato, mas sim uma graça que ela vem de maneira prática, realmente nos ensinando constantemente. A gente vai ver no final como isso é maravilhoso para nós. No nosso caso, após a nossa conversão, o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado e nos concedeu arrependimento e fé para quem crê em Cristo, continua nos ensinando através da graça do Evangelho como viver de maneira santa. Então, a graça santificadora também é boas novas, assim como a graça salvadora. Boas novas porque nos capacita para corrermos a carreira cristã. Então, essa graça ela vai fazendo com que a gente vai agindo na nossa vida de maneira constante, gradual e crescente, a fim de que nós corramos com paciência e diligência a carreira que nos está proposta.
Então, primeiro, essa graça santificadora nos educa para negarmos o mal. Ela fala que é negar a impiedade, tem a ver com idolatria, imoralidade, inclui também superstições, que são desvios de Deus, e a negligência também religiosa em relação a Deus. Então, negarmos isso, negarmos também as paixões mundanas, que são fortes desejos ou paixões sem controle. Isso inclui desejo sexual desenfreado, mas também ganância, agressividade, vaidade, ou seja, quando geralmente fala de paixões mundanas, as pessoas sempre levam para o contexto sexual, mas ali vai muito mais do que isso. Todo tipo de, de situação que foge ao nosso controle, tudo que não tem controle em nossas vidas, então cai nessas paixões mundanas aí. E a gente tem que negar tudo isso que acaba nos levando a anseios desordenados por prazeres, por poder e por possessões. Tudo isso tem que ser negado. Então, essa maneira que a graça nos educa de maneira usando a parte negativa, e positivamente a graça santificadora nos influencia a forma, influencia os nossos relacionamentos. E aí a gente vai ver em 3 áreas que influenciam o nosso relacionamento: relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Por que isso? Para que então para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. É o que o versículo 12 no finalzinho vai exatamente mostrar ali. Então, para que vivamos no presente século de maneira sensata, está falando sobre o nosso relacionamento conosco mesmo, ou seja, o que nós devemos conhecer e compreender sobre nós mesmos à luz dessa graça, à luz do Evangelho. O que significa, quem nós somos diante dessa vida cristã, diante da cruz do Calvário, diante desse Evangelho, dessa graça de Deus. Veja que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa, né, para os homens idosos, por exemplo, temperantes, sensatos, para os moços também, criteriosos. São homens, idosos ou jovens que têm um domínio próprio, que têm domínio de si. Então fala de alguém que antes da conversão ele andava de acordo com as paixões mundanas, mas agora é dirigido pela graça. Então a graça de Deus nos torna, nos educa, nos instrui a sermos uma pessoa sensata. Tem a ver também com sobriedade, ou pessoa sóbria, não alcoolizado, né? Como fala ali para as mulheres idosas, não escravizada ao vinho, e pessoas que têm domínio próprio, fazer o uso adequado dos desejos e impulsos que em si mesmos não são pecaminosos, e também vencer aqueles que são pecaminosos, ou seja, alguns desejos que não são pecaminosos, mas que acabam sendo feitos exagerados, eles são então controlados então, por essa sensatez. Né? Então, o crente sensato é aquele que pergunta: convém ou não eu falar isso, eu agir dessa maneira? Isso vai agradar a Deus? Isso vai glorificar a Deus? E aí, voltando na primeira parte que a gente falou, na introdução, a gente falou exatamente, na segunda parte, aliás, fala exatamente sobre isso. Que a gente tem visto muita insensatez hoje. Quando vai para as redes sociais discutir alguma coisa, mostrar toda a sua ira, a pessoa não pensa antes, o cristão não pensa antes se aquilo vai glorificar a Deus ou não. E também a viver de maneira justa, aí aponta para como nós nos relacionamos com o próximo. Precisamos entender, essa graça vai nos instruir e nos ensinar sobre o nosso próximo, à luz da graça de Deus, à luz do Evangelho. Então, viver de maneira justa não nos colocar, por exemplo, acima dos outros, ou seja, toda a justiça própria ela vai sendo colocada de lado. Então, essa experiência com a graça de Deus de nos ensinar vai afetar os nossos relacionamentos a ponto de não haver mais egoísmo e estarmos, então, dispostos a servir ao nosso próximo. Então, temos que tratar o nosso próximo com justiça, honradez e integridade nos nossos relacionamentos. Então, sempre fazendo o que é justo diante do nosso próximo. Não prejudicá-lo, né? E procurar tratar o próximo como o próprio Deus nos tratou.
Essa é uma ideia interessante a respeito de como o Evangelho, uma compreensão do Evangelho vai nos fazer tratar melhor o nosso próximo. E, de maneira piedosa, no presente século, de maneira piedosa, como nos relacionamos com Deus. O que devemos compreender a respeito de Deus, conhecer a respeito de Deus, à luz da graça do Evangelho da graça. Então, fala sobre devoção, piedade, verdadeiro fervor e reverência para o único objeto da nossa adoração. Então, pensando exatamente nisso tudo, né, como a gente vai viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, a gente olhando para a nossa própria vida e olhando para aquela lista de afazeres, a gente vai vendo como que a gente ainda precisa crescer, precisa de maturidade ainda. A gente vê que, de modo geral, a gente não tem sido sensato, não tem domínio próprio. Quantas vezes a gente tem demonstrado uma ira descontrolada, a coisa que a gente não está gostando, um descontentamento sem gratidão a Deus, uma falta de paciência, uma autopiedade, sempre se colocando como vítima. E Deus promete graça santificadora, perseverante para lidar e tratar todas essas áreas da nossa vida. E a gente vai ver dar algumas aplicações ou aplicação, dar um exemplo de como a graça faz exatamente isso. Ela nos educa, nos levando ao conhecimento de nós mesmos, conhecimento do nosso próximo, como tratar o nosso próximo, o conhecimento de Cristo. Tudo isso à luz do Evangelho da Graça. Na próxima parte a gente vai falar sobre isso. Vamos pegar o Evangelho da Graça e aplicar ele à nossa vida.